Graças a Deus, fomos convocados pelo Senhor Jesus para participarmos desta obra de evangelização, de anunciar ao mundo a respeito da salvação. E graças a Deus, porque Ele também tem nos aparelhado para isso. Ele nos deu o Seu Espírito Santo, Ele nos instrui através da Sua palavra e coloca homens também que possam nos orientar exatamente de acordo com a palavra de Deus, para que sejamos bem capacitados, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, para anunciar o Evangelho. Então, hoje à noite, convidamos também o pastor, reverendo Maurílio. Não se preocupem, não precisa de tradução, ele pode falar e vocês vão compreender muito bem. Ele não vem do exterior, ele vem lá de Minas Gerais para trazer uma mensagem a nós. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Recanto Verde, na cidade de Timóteo, e vocês vão ver o quanto será prazeroso ouvi-lo. Então, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor para que use o seu servo. Deus, te damos graças por este dia e agradecemos, ó Deus, por nos trazer a companhia deste irmão que tem sido preparado por Ti para instruir o seu povo acerca da obra do Senhor. Agradecemos por ele e pedimos a Ti, Pai, para que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, que se recorde de tudo aquilo que recebeu do Senhor, para que possa também entregar ao seu povo. Faz com que todos nós recebamos essa palavra em nosso coração, que ela produza muitos frutos e que esses frutos glorifiquem o Senhor. Esse é o nosso pedido no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos. Um prazer muito grande estar aqui conhecendo a Igreja Presbiteriana de São Vicente, revendo um grande amigo e colega, na verdade os dois, o reverendo Vumar, um companheiro, colega do seminário, e o reverendo Anderson também, que estava lá pertinho de mim, em Valadares, alguns anos atrás, e agora vocês têm o privilégio de tê-los aqui também, como um dos pastores. A minha cidade de Timóteo fica a 1 hora de Valadares, é muito menor do que Valadares, né? Muito pequena, mas Valadares morre de inveja da minha cidade. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, nenhuma para Valadares, e a minha cidade é uma cidade extremamente abençoada. Você está vendo aqui então uma família missionária, uma família consagrada ao Senhor. Sofia, que é a mais velha, é a cara do pai, mas tem saúde, é o que importa. Isabelle, que está com 1 ano e 6 meses. A Alda, que é a minha querida esposa, e eu louvo a Deus tanto pela minha esposa, sou tão grato a Deus. Nós nos casamos no 2º ano do seminário, foi uma prova muito grande, que ela me amava muito mesmo, porque casar com um seminarista, né, na época do seminário, é uma grande prova de amor. A Alda não está aqui me acompanhando, em alguns congressos de família ela me acompanha, depois da chegada da Isabelle, ela não tem me acompanhado, mas a razão real, meus irmãos, porque eu não trouxe Alda, é porque a Alda não é tão fotogênica, sabe? Ela é muito mais linda presente. Na verdade, a minha esposa é tão linda que se ela estivesse aqui, as irmãs iam ficar constrangidas. Aí eu falei assim, não, pode ficar aí, Timóteo, deixa que eu vou. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 4, quero compartilhar com você uma palavra muito objetiva, simples, da parte de Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o apóstolo João, no capítulo de número 4. Deus me deu a graça de escrever 2 livros, Esperança para a Sua Família, é um desses livros, prefaciado pelo Dr. Ronaldo Lidório. Sua Família Precisa de um Milagre, prefaciado pelo pastor Jeremias, um grande colega e amigo, querido de todos nós. E como nós somos na conferência missionária, todos os meus livros hoje, eles são doados para projetos missionários que a nossa igreja sustenta. Nós tínhamos no nosso antigo templo, eu creio que o pastor Anderson não chegou aí no antigo templo não, comportava 120 pessoas, então Deus me deu uma estratégia de escrever livros, uma graça de escrever livros, e na época nós estávamos na construção desse templo. Hoje o templo está pronto, ele comporta 600 pessoas, e todo o livro, toda a renda foi ofertada para a construção. Hoje o templo está pronto, e nós podemos, eu tenho um privilégio de poder ofertar os meus livros para a obra missionária.
João capítulo 4, versículo 46, mesmo assentados, com toda a reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Sua Bíblia está aberta? Amém? Eu posso orar já antes de ler o texto bíblico. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós, e o nosso coração está aberto diante da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Sua voz. Por isso, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar, a nossa mente para compreender, o nosso coração para aceitar. Inclina, Deus, a nossa vontade para Te obedecer. Em o nome de Jesus. Amém. Versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua família. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Veja o versículo 54. Foi este o segundo sinal. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho. O segundo sinal é a cura do filho do oficial, como nós acabamos de ler. O primeiro milagre especial no seu ministério, Jesus realiza a pedido de uma mãe. O segundo milagre especial, ele opera a pedido de um pai. Seus dois primeiros milagres foram realizados no âmbito familiar, para nos ensinar que Jesus é o Deus da família. Ele se envolve, ele se compromete, ele prioriza a família, porque a família é um campo missionário. E eu quero lhe afirmar nessa noite, que a sua família, que é um grande campo missionário, é prioridade na agenda de Deus. Deus tem bênçãos especiais reservadas para nós e para todos na nossa casa. Preste atenção nessa história, porque a Bíblia está descrevendo um filho que está à beira da morte e um pai que está disposto a ir até as últimas consequências para que seu filho vivesse, para que a sua família fosse abençoada. E a Bíblia está descrevendo a história de uma família que precisa da intervenção de Deus, que precisa de um milagre do Senhor. Esta família é um campo missionário, e é um campo missionário porque está enfrentando crises, e eles estão passando por algumas necessidades. Eu quero que você me acompanhe, porque eu entendo que eles estão enfrentando algumas crises. Crise nos filhos. Não era o pai que estava doente, era o filho, e é exatamente por causa disso que a crise se torna mais difícil e mais aguda. Porque uma coisa é quando nós estamos doentes, outra coisa é quando os nossos filhos estão. Eu tive que ministrar uma conferência da família na Igreja Batista Central, algumas semanas atrás, e um dia antes de ir pregar, a Isabelle vai para o hospital. A dor se multiplica muitas vezes mais quando os nossos filhos são alvejados. Irmãos, eu entendo que a crise nos filhos é uma crise que abate sobre a família brasileira. A maldição de Malaquias capítulo 4, versículo 6. Pais que não têm coração convertidos aos filhos, filhos que não têm coração convertidos aos pais. Eu tenho percebido que, embora alguns pais não tenham filho doente fisicamente, mas quantos pais estão na igreja, estão orando, estão buscando a Deus, mas os filhos estão enfermos espiritualmente. Alguns estão cegos, outros estão paralisados na fé. Quantos filhos têm sido a tristeza da mãe e o dissabor do pai? É a crise dos filhos se abatendo sobre a família. Eu olho para esta casa
e entendo também que eles estão enfrentando uma crise financeira. A Bíblia diz que este homem era um alto oficial do rei Herodes. Este homem tinha dinheiro, ele tinha condições. Eu não tenho dúvida, ele pagou os melhores médicos daquela época, levou o menino a lugares especializados, ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, mas a Bíblia diz que o menino ia de mal a pior e agora está à beira da morte. E tudo que ele investiu não deu em nada, ele perdeu tudo. Quantas famílias estão enfrentando crise financeira? Porque fizeram alto investimento e perderam tudo. A crise financeira não é uma crise qualquer. É uma crise que vem para solapar com os casamentos, ela vem para arrebentar com a família. Já foi contabilizado que metade dos casamentos terminam por questões financeiras. Eu duvido, eu creio que esse índice é maior. Vocês já repararam que não tem outra coisa que tem levado mais as famílias a brigarem, a se indisporem, até mesmo a pararem nos tribunais do que a questão financeira? Eu conheço família que tem muito, eles brigam porque tem muito. Eu conheço família que tem pouco, eles brigam porque tem pouco. A crise financeira, ela vem não somente por causa de uma recessão econômica, mas a crise financeira vem quando você tem muito dinheiro e se descobre as limitações dos recursos dessa terra. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava dando uma palestra próximo a Belo Horizonte, para empresários, e depois dessa palestra, uma delas me procurou e disse assim: pastor, eu não sei o que acontece comigo, a minha empresa vai bem, as finanças vão bem, mas quando eu deito e ponho minha cabeça no travesseiro, vem um desespero tão grande sobre a minha vida. Irmãos, tem muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar uma bonita casa, mas não pode construir um lar feliz. O dinheiro pode comprar um bom plano de saúde, mas o dinheiro não pode comprar saúde. O dinheiro pode te dar influência aqui na terra, mas não pode subornar a Deus. O dinheiro pode encher a sua casa de ansiolítico, mas não pode produzir serenidade para a sua alma. O dinheiro pode comprar os mais caros antidepressivos, mas não pode produzir alegria de verdade. O dinheiro pode comprar serviçais e bajuladores, como este homem aqui tinha servos, mas não pode comprar amigos verdadeiros. O dinheiro pode dar alguns privilégios na terra, mas não garante um lugar no céu. Há limitações para o dinheiro. E este homem e essa família iria descobrir isso naquele dia. E o que me chama a atenção é que ele também está enfrentando uma crise religiosa, porque a Bíblia diz que este homem era um alto oficial do rei Herodes, e ele vivia na região da Galileia dos gentios. Certamente este homem era um gentio, alguém que era aquém e alheio às promessas de Deus, e que ainda não acreditava em Jesus como Messias. E se ele era gentio, certamente ele acreditava naquelas crendices da época, por exemplo, que César era Senhor, ou talvez ele colocava a sua esperança naqueles deuses romanos, que era adorado no panteão construído por Augusto, ou talvez ele colocava a sua fé nos deuses malucos lá da mitologia grega. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que quando a morte bateu na porta da casa dele, ele não vai fazer uma peregrinação em Roma, ele segue o caminho inverso, ele desce para encontrar com Jesus, porque ele sabia que o milagre que a sua família tanto precisava, só Jesus podia operar. E eu quero lhe afirmar nessa noite em poucas palavras, o milagre que a minha família e que a sua família tanto precisam, só tem um que pode realizar, o nome dele é Jesus de Nazaré. É a maior esperança da nossa casa, é a maior esperança da nossa família e das famílias que moram nessa cidade. Se já não bastasse, eles vão enfrentar uma crise existencial. Quantas crises estão se abatendo sobre uma mesma casa e uma mesma família? De onde vem uma crise existencial? Este homem tinha tudo o que ele sempre quis ter. Ele morava no palácio, ele tinha a casa mais bonita, ele chegou no ponto mais alto da sua carreira profissional, ele tinha o carro do ano, naquela época devia ser o jumento do ano, ele tinha tudo o que ele sempre quis ter. Um homem amado pela sua família, admirado pelos seus amigos, invejado pelos seus inimigos, prestigiado na sua sociedade, respeitado na sua comunidade. Ele tinha tudo o que ele sempre quis ter. Mas agora, quando a morte bate na casa da porta dele, esse homem vai descobrir que ainda lhe faltava algo. Porque, irmãos, a posição social é inútil contra os dramas da vida. E é neste momento que a pessoa descobre
que coisas não podem corresponder aos apelos da alma. É neste momento que a pessoa descobre que há um vazio, não apenas um vazio, há um buraco negro existencial dentro dela, que suga energia, suga alegria, suga disposição e até mesmo o prazer de viver. A crise existencial não é uma crise qualquer. O nosso país, lindo como é o 6º país do mundo em índice de suicídios. Sabe o que é isso? É a família brasileira sendo alvejada pelo inimigo, sendo bombardeada pelo inferno. Todos nós, meus irmãos, temos fome que nem pão nem peixe pode saciar. É por isso que Deus enviou o seu único filho, porque ele sim é a provisão para as nossas maiores e mais profundas necessidades. É por isso que Jesus diz assim, que se nós temos fome, ele é o pão da vida, e que se nós temos sede, ele é a água da vida, que se estamos vazios, ele é a plenitude de Deus, e para aqueles que estão em angústia, ele é a paz que vai além do entendimento. Para aqueles que estão distantes, Jesus é reconciliação com o Pai. Para aqueles que estão em depressão, Jesus é alegria indescritível. Para aqueles que estão cativos, Jesus é a libertação. Para aqueles que estão culpados, Jesus é o perdão de Deus. Para aqueles que estão vivendo em condenação, por meio de Jesus tem justificação. Para aqueles que estão confusos nesta vida, Jesus é resposta de Deus. Para aqueles que estão desesperados da própria vida, Jesus é o Deus de toda esperança que jamais falha. Para aqueles que chegaram no fim da linha, Jesus é a oportunidade de recomeço. Para aqueles que estão no fundo do poço, Jesus é a mão estendida que arranca do lamaçal do pecado. Para aqueles que estão sozinhos, Jesus é o melhor amigo. Para aqueles que estão vivendo na antessala do inferno, Jesus é a porta dos céus, por isso que os anjos subiam e desciam sobre a sua cabeça. Para aqueles que estão expostos às intempéries desta vida, Jesus é o abrigo seguro que protege e que acolhe. Para aqueles que estão perdidos, Jesus diz, eu sou o caminho. Para aqueles que estão no engano, ele afirma, eu sou a verdade. E para quem está morto no delito e pecado, ele se revela, eu sou a vida e a vida em abundância. Todas as necessidades da alma de um homem, de uma mulher ou de uma família, só podem ser preenchidas por meio de um encontro com Cristo Jesus. Eu não sei como está o seu coração, talvez o seu corpo está nédio e sadio, mas a sua alma está doente e machucada. Eu quero lhe afirmar nessa noite, as necessidades mais profundas da nossa família, elas são supridas por meio de Jesus. Se Jesus não for o seu pastor, nem o carro do ano, nem o mais alto salário, nem a casa mais bonita em São Vicente, nada irá satisfazer, nada. Mas quando Jesus é o seu pastor, eu posso também te afirmar, nada te faltará. Porque quando Jesus é o nosso pastor, Ele vem, Ele provê, Ele supre as nossas necessidades, amém? A família é um campo missionário, porque ela está vivenciando crises, as mais profundas e as mais agudas. Quantas crises? Crise pessoal. A estrutura interior desse pai de família está mexida. Seu filho está morrendo. Seus recursos financeiros são inúteis. Sua religião não podia fazer nada. O homem tinha coisas demais com que viver e razões de menos para que viver. Quantas crises se abateram sobre uma mesma família ao mesmo tempo? Mas preste atenção, foram exatamente estas crises que arrancaram este homem do sofá da sua casa, da sua zona de conforto, e o colocou na presença de Jesus. Talvez você ou a sua família possa estar vivenciando algumas crises como essa daqui, ou até crises maiores e mais graves. Eu quero lhe afirmar nessa noite pela palavra de Deus, que as nossas necessidades na verdade são nossas maiores oportunidades. Este é o tempo oportuno para você conhecer o poder de Jesus, de intervir, de restaurar, de sarar, de curar, de fazer novas todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tem prazer em agir na família. Deus quer agir em nosso favor, amém? Mas Deus não vai agir em nosso lugar. Há decisões, iniciativas e atitudes que é você quem deve tomar pela sua casa, pela sua família.
Aquilo que eu e você devemos fazer, Deus não vai fazer. Nós precisamos tomar decisões que possam pavimentar um caminho para a chegada de um milagre de Deus na nossa casa. Você pode repetir comigo? Eu preciso tomar decisões sérias e certas. Se você e a sua família precisam da intervenção de Deus, você precisa tomar as mesmas decisões que esse homem tomou. Olhe para a sua família agora, neste momento. Traz à sua memória seus familiares, seus parentes e toda a sua parentela. E eu quero lhe fazer uma pergunta: quantas famílias estão aqui nessa noite e precisam de um milagre de Deus? Levanta a mão. Quantas famílias? E a minha está levantada porque a minha precisa. Tem pessoas que precisam ser libertas ainda na minha família. Ainda tem pessoas que precisam ser salvas na minha casa. Eu sei que mesmo aqueles que não levantaram a mão têm necessidades na família que só Deus pode suprir. Se nós precisamos da intervenção de Deus, nós precisamos tomar as mesmas decisões que este homem tomou. E a primeira decisão que este homem tomou foi a decisão de ir ao encontro do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que ele estava em Cafarnaum, Jesus em Caná da Galileia, 40 quilômetros de distância. Eu não sei como este homem foi, se ele foi a pé, se ele foi a cavalo, se ele aparelhou os melhores carros daquela época. Uma coisa eu tenho certeza, ele foi a toda pressa, porque o seu filho precisava de uma cura. Se a sua família precisa da intervenção de Deus, vem correndo para a presença de Jesus. É o próprio Jesus quem disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E para vir até Jesus tem que sair de onde está. Nesse final de semana da conferência missionária, olhando para a família como um grande campo missionário, o meu desejo e a minha oração é que Deus abra os nossos olhos e que nós possamos despertar e sair da displicência, sair da letargia espiritual, sair dessa morbidez, que nós possamos abrir os nossos olhos e nos despertar deste sono, porque o diabo está investindo tudo para destruir as nossas famílias, e muitas vezes a igreja está deitada em berço esplêndido. Tome uma decisão de vir à presença de Jesus. Tome uma decisão de renovar o seu compromisso com Deus. Tome uma decisão de colocar-se diante do Senhor em prol da sua casa e da sua família. Talvez você pode ser o primeiro fruto, as primícias da sua casa. Creia nisso, depois de você vai vir a sua família toda. Porque o projeto de Deus é salvar famílias inteiras. Leia o Evangelho de Atos. Leia os relatos bíblicos de famílias inteiras se convertendo. Esse é o projeto de Deus para a sua casa e para a sua família. Segunda decisão que este homem tomou e nós precisamos tomar é a decisão de interceder pela nossa família. Este homem anda 40 quilômetros de uma estrada difícil, e ele chega até o Senhor Jesus, e o que ele vai fazer? Vai ficar mexendo no WhatsApp na hora, diante de Jesus? O que esse homem vai fazer? Ele vai orar, ele vai interceder pelo seu filho, ele vai clamar a Deus, e ele ora, ele roga, ele suplica a Deus, para que pudesse mudar a história do seu filho e da sua família. Meu irmão, em nome de Jesus, a história da nossa casa, da nossa família, elas começam a mudar quando nós decidimos ser intercessor verdadeiramente da nossa família. Por quem que você tem orado na sua casa? Por quem você tem clamado? E ainda mais, eu quero lhe perguntar como você tem orado. Repara que este homem, ele rasga o seu coração, ele pede com urgência, ele pede clemência, ele pede com sinceridade, ele pede com humildade. Ele não usa o crentez, o evangeliquez, ele não usa aquelas orações prontas, feitas, bonitas. Este homem se expõe diante de Deus e faz um clamor direto a Jesus. E ainda mais, a quem você está orando? A quem você está pedindo? Repara que este homem vai direto a Jesus. Ele não pediu Pedro para Pedro interceder por ele. Ele não pediu João, que era o melhor amigo de Jesus, para orar por ele. Ele não pediu Maria, que fazia parte da comitiva de Jesus, para ser medianeira dele.
A razão por que este homem teve a sua oração respondida é porque ele foi direto a Jesus. Olha aqui para mim neste momento. Você não precisa de mediadores humanos. Você pode ir à presença do Deus Todo-Poderoso, na sala do trono, no Santo dos Santos, lavado pelo sangue de Jesus, e clamar por graça e misericórdia pela sua família. Sabe, irmãos, nós podemos pedir oração um ao outro, e a Bíblia diz que nós devemos orar uns aos outros, mas ninguém vai orar pela nossa família com mais paixão do que nós mesmos. O que muitas vezes eu percebo é um tanto de crente folgado, porque ele pede a igreja toda para orar, mas ele mesmo não ora. Deus, meu irmão, quer ver você orando nas madrugadas para Ele mudar a história da sua casa e da sua família. Deixa eu perguntar, quantos creem no poder de Deus através da oração? Levanta a mão. Decida ser o intercessor da sua casa. Decida clamar a Deus pela sua família. Decida se colocar diante do trono de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa e na sua família. Interceda a plenos pulmões, de todo o seu coração. Terceira decisão que este homem tomou foi a decisão de perseverar, porque o versículo 47 ele ora, no versículo 48 ele é repreendido publicamente por Jesus, mas no versículo 49, ao invés de ele desistir, ele entendeu que o seu filho não tinha preço. Quanto vale o seu filho? Quanto vale a vida do seu filho? Quanto vale a vida da sua família? Quanto vale? Sua família é um bem precioso demais, você nunca deve desistir dela. A Bíblia está nos ensinando, por meio de um homem ímpio, que ainda não tinha se convertido, que nós devemos lutar e perseverar pela nossa família. Persevere. Em nome de Jesus, não desista da sua família. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos, dos seus pais. Não desista até ver toda a sua família salva, liberta, restaurada, transformada. Porque nós servimos um Deus que é poderoso, que dos dias mais tristes da nossa vida escreve os capítulos mais lindos da nossa história. Nós servimos a um Deus que tem poder para restituir, para restaurar. Na verdade, Ele tem poder para ressuscitar. Ele ressuscita não só pessoas mortas, Ele ressuscita casamentos mortos também. Ele ressuscita projetos mortos, relacionamentos mortos. Ele é o Deus do impossível. Persevere pela sua casa. Por último, tome a decisão de confiar na palavra de Jesus. Diz o versículo 50, que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus. Olha que interessante. O homem inicialmente pediu a Jesus: desce até minha casa. Ele esperava que Jesus iria andar 40 quilômetros, chegar na sua casa e impor a mão sobre os seus filhos. Mas agora Jesus simplesmente libera uma palavra de poder: pode ir, seu filho já está curado. E o homem agora precisa tomar uma decisão, confiar ou não na palavra de Jesus, e ele tomou a decisão certa. Sabe qual que é a decisão certa? É confiar nas promessas poderosas do Senhor Jesus Cristo para nós e para a nossa casa. A decisão certa é continuar crendo até as últimas consequências. A decisão certa é continuar confiando. Este homem creu que a palavra de Jesus era tão poderosa quanto a presença de Jesus. Ele creu que Jesus não precisava estar fisicamente em nenhum lugar para que um milagre pudesse acontecer. Meu irmão, a palavra de Jesus é tão poderosa quanto a presença de Jesus. E nessa noite nós contamos com as duas. Nós contamos com a palavra de Jesus e pelo seu Espírito nós contamos com a presença de Jesus. Alimenta o seu coração, espere grandes coisas da parte do Senhor. Eu me lembro de uma das nossas queridas irmãs, a irmã Zeni da nossa igreja. Alguns anos atrás, quando nós tínhamos um antigo templo, tinha um banner na frente, escrito assim: minha família no altar de Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus.
numa reunião de oração, aquela irmã se levantou e ela diz assim: pastor, eu creio nesse versículo, e em nome de Jesus, eu e a minha família toda iremos servir a Jesus. Eu confesso para os irmãos que o amém mais fraco foi o meu naquela reunião de oração. O seu marido perdido, seus 2 filhos entregues ao mundo, e o mais velho, o mais rebelde, o mais difícil. Mas porque esta irmã confiou na palavra de Jesus e afirmou com a sua boca, 6 meses depois Deus começou a mudar a história, porque o filho mais velho, o mais terrível, se converteu. Se converteu numa igreja assim, essas igrejas bem estranhas, mas Deus trabalha onde quer. Depois que ele se converteu, ele queria aprender mais da palavra de Deus, aí veio para a igreja presbiteriana. E a conversão do filho mais velho mexeu tanto com a cabeça do pai, que o pai também se converteu. E não somente o pai, mas o irmão mais novo também se converteu. 1 ano e meio depois que essa irmã pronunciou isso, eu estava batizando o marido dela, que hoje é um diácono da igreja, os seus 2 filhos, e como Deus sempre faz mais, batizei a nora também. Porque o projeto de Deus é salvar famílias inteiras. Irmãos, como vale a pena nós confiarmos na palavra, no poder e na presença de Jesus. Como vale a pena. Nessa noite, volte a crer, coloque a sua esperança em Deus, renove as suas forças, renova a sua esperança no Senhor. Um milagre Deus pode operar nas suas finanças, um milagre Deus pode operar na sua saúde, um milagre Deus pode operar no seu coração, um milagre Deus pode operar na sua casa, um milagre da salvação Deus pode realizar no seu lar. Volte a crer, volte a confiar na palavra dele. Sabe por quê? Porque tem muitos benefícios quando nós confiamos na palavra de Jesus. E eu quero citar rapidamente alguns. Por exemplo, quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos impulsionados a agir. Olha aí na sua Bíblia, versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando nós cremos na palavra de Jesus, nós não ficamos paralisados, não. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós nos levantamos, nós damos um passo adiante, partimos para tomar posse da nossa herança. E sabe qual que é a nossa terra prometida? A nossa terra prometida é a nossa família curada, salva, liberta e transformada. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos ministrados com uma paz que vai além do entendimento. Não dá tempo para explicar, compre o livro e leia para você entender. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos surpreendidos por boas notícias. Repare que um homem está voltando para a sua casa. No meio do caminho ele encontra os seus servos. E os servos dele representam os missionários que vêm trazer as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que vêm trazer boas notícias. E os servos deles vêm trazer boas notícias. E quando eles se encontram, ele pergunta assim: a que hora o menino se sentiu melhor? E os servos dele dizem assim: melhor não, o seu menino já está completamente curado desde ontem, a hora 7ª. Naquele dia ele foi surpreendido por boas notícias. Meu querido irmão, eu vim aqui nesse final de semana, crendo, orando e pedindo a Deus que Deus nos surpreenda nessa conferência. Quantos creem que Deus pode nos surpreender nesse final de semana? Você crê que Deus ainda esse mês pode operar na sua casa e na sua família? Todo ano nós fazemos 40 dias de jejum e oração. Há um período que nós fazemos 40 dias de jejum e oração. E eu sei, quando a igreja entra em jejum e oração, pode ter certeza que o céu desce. Porque quando a igreja ora e jejua, o céu se move, o inferno estremece e coisas novas acontecem na terra. Em um desses anos, quando nós estávamos no segundo ou terceiro dia do propósito de jejum, um dos maridos de uma das irmãs da igreja me liga. Esse homem é analfabeto, ele não sabe ler. Todas as vezes que eu falava de Jesus para ele, ele apontava o erro de alguém dentro da igreja como justificativa para não entregar a vida a Jesus. E um dia ele me ligou e disse: eu pastor, preciso que o senhor venha na minha casa. Eu pensei assim: esse homem falou mal da igreja toda, agora vai falar mal de mim mesmo. No dia que eu cheguei na casa dele, naquele mesmo dia que ele tinha me ligado,
Ele diz assim: pastor, você sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei assim: não sei, porque adivinhação é pecado capital, né? Ele falou assim: pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ir para a igreja com a minha esposa. Eu quero ser crente. Eu vi uma mulher que 40 anos orava pelo seu marido, tão duro, tão ignorante, tão embrutecido, chorando copiosamente, porque naquele final de semana Deus a surpreendeu. Nós não fazemos ideia do que Deus pode ainda realizar na nossa casa e na nossa família. Nós não fazemos ideia do que Deus ainda vai operar na nossa família. Diz a Bíblia que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Espere grandes coisas da parte de Deus. Confie na palavra do Senhor. Deposite nele toda a sua esperança e você vai ver o que Deus vai fazer. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos consolidados na fé. Repara que esse homem foi crescendo na fé. Ele chegou diante de Jesus no degrau mais baixo da fé. Ele precisava ver para crer. É a fé no seu degrau mais baixo. De uma fé vacilante, ele cresceu para uma fé perseverante, porque no versículo 49 ele perseverou. De uma fé não só vacilante e perseverante, agora ele cresceu para uma fé confiante, versículo 50. Quando ele ouviu da boca de Jesus: pode ir que seu menino já está curado, diz o versículo 50 que ele creu, ele confiou. Isso é fé confiante. De uma fé confiante ele cresceu para uma fé confirmada, versículo 53, porque quando ele ouviu da boca dos servos que o menino estava curado, diz a Bíblia que novamente ele creu. Isso é fé confirmada. De uma fé confirmada ele cresceu para uma fé contagiante, porque não apenas ele creu, mas ele contagiou toda a sua família para crer em Jesus. E o versículo 53, onde aparece a palavra casa, no grego é oikia. Oikia não era só pai e mãe e filho. Naqueles dias, oikia era todos aqueles que moravam juntos com o patriarca, os servos, as servas, sobrinhos, netos, é toda a parentela. Oikia significa toda a parentela que mora numa mesma casa. E sabe o que aconteceu? Este homem que veio buscar a Jesus, começou a se tornar um missionário dentro da sua própria casa, e ele viveu uma fé tão contagiante, que ele contagiou, ele influenciou toda a sua família para crer em Jesus. Não é esse o tema da conferência? Uma conferência missionária, mas olhando para a família como o primeiro campo missionário. Deus quer usar a sua vida para ser um missionário na sua casa. Por último, quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos abençoados com o melhor de Deus. E eu termino aqui. Quantos querem o melhor de Deus? Ó, a minha mão. Ó, Senhor. Claro, receba. Porque esse homem, essa família não tinham o melhor de Deus, mas a partir daqueles dias, eles teriam. O melhor de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É o presente precioso. É a pérola de grande valor, é o tesouro de riqueza inestimável. Ele é o melhor de Deus. Mas eu uso essa expressão, o melhor de Deus, contrastando com a permissão de Deus. Eu não quero a permissão de Deus, eu quero o melhor de Deus, porque o melhor de Deus é a sua vontade boa, perfeita e agradável. Olhando para essa família, por exemplo, a permissão de Deus era um menino doente, mas o melhor de Deus era um menino curado. A permissão de Deus era as crises, mas o melhor de Deus era a manifestação da sua glória. A permissão de Deus era aquela família passar por esses problemas temporários, mas o melhor de Deus era dar a eles as bênçãos eternas. A permissão de Deus era o menino à beira da morte, mas o melhor de Deus era o menino curado e toda a família salva. Por isso você pode afirmar sem medo: eu quero o melhor de Deus na minha vida. Este homem partiu para a sua casa. Em poucos minutos nós vamos partir para a nossa casa também. Mas a maneira como nós vamos partir para a nossa casa é decisivo se vamos receber algo ou não da parte do Senhor. E eu quero terminar dizendo isso para você. Se você partir para a sua casa nessa noite, em rebeldia, em teimosia, você não vai receber o melhor de Deus.
porque a teimosia como pecado da idolatria, a rebeldia como pecado da feitiçaria. Mas se você nessa noite partir para a sua casa, em obediência à palavra de Deus, se submetendo ao Evangelho, crendo e confiando no Senhor de todo o seu coração, então eu posso lhe afirmar por palavra de Deus, que coisas maiores ainda estão por vir, sobre a sua vida e sobre a sua família. Coisas maiores estão por vir. É por isso que essa história termina com o versículo 54, dizendo assim: este foi o segundo sinal. Por que João vai pontilhando? Este é o primeiro, este é o segundo. É porque ele queria dar aos seus primeiros leitores um entendimento de que coisas maiores estavam por vir, e vieram, porque o terceiro sinal foi maior do que o segundo. Um homem paralisado, paralítico, 38 anos, pelo poder da palavra de Jesus, ele pegou a sua cama e foi embora, saiu andando. Mas o quarto sinal foi ainda maior do que o terceiro, e João registra isso. Jesus multiplicou pães e peixes, que só de uma multidão de homens, ele alimentou 5.000 homens. Mas o quinto sinal ainda foi maior, porque Jesus vem andando pelas águas, sobre as águas, repreende a tempestade, aquieta o coração dos seus discípulos, e ele vem andando sobre as águas para mostrar que aquilo que põe medo em nós está debaixo dos seus pés. Mas o sexto sinal foi ainda maior. João capítulo 9 registra que jamais se ouviu na história que um cego de nascença veio enxergar, mas pelo poder da palavra de Jesus, ele não só enxergou, como deu um testemunho maravilhoso. Se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas algo maior ainda estava por acontecer, porque maior do que uma cura é a ressurreição de um morto. E João capítulo 11, ele registra que depois de 4 dias sepultado, Lázaro é trazido de volta à vida, e isso é muito maior. Mas algo maior ainda estava por acontecer, e João registra isso no capítulo final do seu evangelho, nos capítulos finais. Numa sexta-feira, o Senhor Jesus subiu num monte, e ali ele derramou o seu precioso sangue, e é por causa do sangue de Jesus que nós estamos aqui nessa noite, e isso é muito maior. Mas algo maior ainda estava por acontecer, porque 3 dias depois, ele saiu da tumba, ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, e isso ainda foi maior. E algo maior ainda estava por acontecer, porque 40 dias depois, ele foi assunto aos céus, diante dos olhares de pelo menos 500 testemunhas. E assunto aos céus, algo ainda maior aconteceu, ele foi entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E esse mesmo João que relata essa história, reencontra com Jesus em Apocalipse capítulo 1, e diz agora que Jesus tem um corpo glorificado, porque João olha para ele e diz que os seus olhos agora são como chama de fogo, e os seus cabelos são brancos como a branca neve. João olha para Jesus e diz que o seu rosto não é mais aquele desfigurado de Isaías 53, que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos, mas João olha para Jesus e diz que o seu rosto brilha como o sol na força do meio-dia, que a sua voz não é mais aquela cansada pela sede, mas agora a sua voz é como um som de muitas águas, que nas suas mãos não tem mais os cravos romanos, mas nas mãos do Senhor Jesus tem um cetro de justiça, de majestade e de equidade, que seus pés não são mais aqueles empoeirados da Palestina, mas é como um bronze polido e recozido na fornalha, e que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus, entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que continua operando milagres em famílias. Você crê nisso? Fique de pé neste momento. Um milagre que a nossa família tanto precisa, tem um que pode operar. Enquanto o coral vem aqui à frente, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar pela nossa família? Vamos orar pela nossa casa? Quais são as necessidades da sua família? Quais são as necessidades da sua casa? Você pode fechar os seus olhos e orar pelo menos por alguns segundos? Talvez tem gente enferma na sua casa, tem gente doente emocionalmente, tem gente ativa, tem gente perdida,
tem gente no limiar da dor. Peça a Deus, Senhor, muda a minha história. Ó Deus, eu oro neste momento, grato ao Senhor por essa conferência missionária que faz os nossos olhos voltar para a nossa própria família, nosso primeiro campo missionário. Ó Deus, põe em nós a disposição que teve naquele homem, naquele pai de família, que foi até as últimas consequências para lutar diante do Senhor, para buscar um milagre e uma transformação. Eu oro também nessa noite, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a tomar essas decisões sérias, firmar essas decisões que tomamos aqui nessa noite, de vir à sua presença, de interceder mais. Faz de cada um de nós, ó Deus, homens e mulheres de oração, de intercessão pela nossa casa. Não nos deixa jamais desistir da nossa família, e aumenta, Deus, a nossa fé, que possamos confiar nas Tuas promessas, na Tua palavra, de todo o nosso coração. E assim, Deus, nós queremos experimentar o melhor do Senhor para a nossa casa. Ó Deus, continue ministrando sobre a nossa vida em todo esse final de semana, amanhã pela manhã, amanhã à noite. Ó Deus, que cada família dessa igreja e cada família que adentrar nesse templo seja poderosamente visitada pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e para a glória do Senhor. Amém.